Muito boa noite, estamos aqui em mais uma edição do Câmara Saúde. E nessa edição de hoje a nossa convidada é a médica hepatologista Raquel Scherer de Fraga. Muito boa noite, muito obrigado por aceitar nosso convite, Raquel. Boa noite, eu que agradeço, Carlos, é um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão importante, tão significativo para alertar a nossa população sobre as hepatites virais. Perfeito. Então, segundo muitos especialistas, você é uma delas, então, né, a hepatite é considerada a principal causa por mortes infecciosas no mundo, né? Nos explique as características básicas e principais dessa doença, então, para que a gente possa entender melhor sobre isso. Então, as hepatites virais, elas só perdem para a tuberculose como uma das principais causas de mortalidade por doenças infecciosas, como você comentou, ganhando inclusive do próprio HIV, que a gente tem tanto medo, né? Então, as hepatites virais, elas têm essa característica e muita gente ainda não dá importância suficiente. Então, o que é hepatite, né? A hepatite é uma inflamação no fígado, ela tem diversas causas, incluindo doenças autoimunes, medicamentos, e inclui as hepatites virais, que são vírus. A gente tem diversos tipos de vírus que tem o fígado como um dos órgãos que mais causam inflamação, que são os vírus que causam hepatite, e os três mais prevalentes no nosso país, no Brasil, o vírus A, B e C, que são vírus diferentes. Algumas pessoas, eu sempre comento isso quando eu falo de hepatite, algumas pessoas acreditam que se a pessoa não cura hepatite A, passa para B, e se não cura B, passa para C, como se fosse uma progressão da mesma doença, e não é. São vírus diferentes, conforme a ordem de aparecimento, na verdade, de descoberta desses vírus. E a principal característica é a inflamação no fígado. Essa inflamação no fígado pode levar à falência hepática. E nas hepatites crônicas, quando o vírus fica mais de 6 meses no organismo, isso acontece nos vírus de hepatite B e C, pode levar à cirrose e a câncer de fígado, que é uma das principais causas de mortalidade. E a questão que nessa hepatite crônica, que são da B e da C, justamente a pessoa passa longos anos infectados com vírus, não sentem absolutamente nada, se não for fazer teste específico, não se diagnostica. Curioso isso, né? Que a hepatite é tida como uma doença silenciosa, né? Ela não causa dores na pessoa, né? O fígado é um órgão considerado muito importante para o sistema digestivo e para o corpo no todo, né? Nos fale, antes da gente avançar sobre essas diferenças entre os tipos, né, que havia esse mito mesmo, né, esse mito é muito difundido, né, do tipo A passar para o tipo B, para o tipo C, e tu já mataste essa charada. Não tem nada a ver uma coisa com outra, são tipos diferentes, né, são desenvolvimentos diferentes, distintos, né. A tua trajetória no meio da medicina, né, como que tu te especializaste na hepatologia, né, o que te levou a se especializar nessa parte, nesse setor? As doenças do fígado são doenças muito específicas. Hoje ainda a hepatologia é uma área de atuação da gastroenterologia. Então eu me formei, eu fiz gastroenterologista, então eu sou uma gastroenterologista, mas atuo só nas doenças do fígado. E posteriormente eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado nessa área da hepatologia. E hoje eu faço só doenças do fígado. Então a gente tem uma lista muito grande de doenças hepáticas, a gente pensa só um órgão, mas tem muitas doenças, então eu faço só isso. E o meu pós-doutorado foi na área da hepatite B, né, na parte de tratamento da hepatite B. Além da hepatite, há outras doenças que podem afetar o fígado? Muitas. A gente tem assim, as infecciosas, que são essas. A doença hepática gordurosa, a esteatose, hoje é uma das principais causas de cirrose e câncer de fígado no mundo. Essa esteatose pode ser tanto por acúmulo de gordura corporal, tanto quanto bebida alcoólica, que o álcool a gente já sabe que é uma toxina e é de conhecimento popular, que é uma toxina importante para o fígado. Tem várias doenças autoimunes, doenças metabólicas, doenças genéticas, então a gente tem um arsenal de doenças que podem afetar o nosso fígado. Mas a ideia é que você deve fazer exames de rotina, incluir os marcadores de hepatites virais nesses exames de rotina e incluir as provas hepáticas, que são as enzimas hepáticas, TGO, TGP, γ-GT, além do ultrassom de abdômen. Você fazendo os seus exames de rotina, incluindo os exames para avaliar o fígado, a gente já vê se tem alguma coisa errada. E se tiver, aí tem que procurar um hepatologista. Isso, no caso, os exames de sangue, eles podem ajudar a encontrar alguma coisa, caso
tem algum sintoma, alguma coisa, assim, algum tipo de hepatite, o exame de sangue pode detectar? Isso, o rastreio é por exames de sangue. A gente tem os testes rápidos das hepatites, que devem estar disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. É só você chegar e pedir para fazer o teste rápido. Tem testes rápidos nas farmácias também, mas aí são pagos. E tem, se a pessoa vai doar sangue, vai fazer automaticamente os testes das hepatites virais. E se a pessoa não quer fazer o teste rápido, não vai doar sangue, pode pedir para o médico e incluir nos exames de rotina, assim como tu inclui um hemograma, glicose, colesterol, incluir os exames das hepatites virais. Tem um grupo de pessoas que tem maior risco de ter hepatites virais. Em termos, quando a gente fala em hepatite B e C, são aquelas pessoas nascidas antes de 1975. Justamente porque antes de 1975, na década de 70 ou menos, a gente não tinha, até na década de 80, essa ideia de ter seringas descartáveis, agulhas descartáveis. Não se conhecia hepatite C, porque a hepatite C foi descoberta em 1989. Não se fazia esse rastreio nos bancos de sangue de uma doença que não se conhecia. Então, todas as pessoas que nasceram antes de 1975 tiveram maior risco de ter contato com esses vírus. Então, essas pessoas, pelo menos uma vez na vida, têm que fazer exames de hepatite viral. Então, incluir sempre em todos os exames de rotina, incluir os exames de hepatite B, de hepatite C, o HIV e a sífilis. Sim. Então, nos explique mais sobre essa diferenciação entre esses tipos mais prevalentes no Brasil, né? De que forma a pessoa pode ser contaminada pelo tipo A, pelo tipo B ou pelo tipo C, e aonde cada um desses tipos pode levar, pode ser o extremo, né? O que pode causar. Então, as hepatites, quando a gente falou no Julho Amarelo, que a gente está terminando o mês de julho, né? O Julho Amarelo, ele tem uma lei no Brasil de 2019 que instituiu o Julho Amarelo como um mês de conscientização das hepatites virais. Isso. Antes disso, a Organização Mundial de Saúde, lá em 2010, ela instituiu o 28 de julho como o Dia Internacional de Combate das Hepatites Virais, justamente para alertar sobre as hepatites que dão cronicidade, que ficam mais de 6 meses no corpo, que pode levar a cirrose e a câncer de fígado. Mas, além disso, a gente tem a hepatite A, que também é muito importante. Apesar dela não levar a cirrose, apesar dela não levar a câncer de fígado, ela pode dar uma hepatite aguda muito grave, especialmente no adulto. Então, a pessoa, ela não tem cirrose, não tem câncer de fígado, mas ela pode morrer de uma hepatite aguda. E, inclusive, fazer insuficiência hepática aguda grave e necessidade de transplante hepático de urgência. Então, existe vacinação, né? Então, além de todas as que eu já vou comentar como é que ela é transmissível, mas tem vacina. E hoje a hepatite A já está no calendário vacinal infantil. Então, todas as crianças que nascem a partir de então já são vacinadas para hepatite A na rede pública da vacinação. Isso há 20 anos atrás não era assim. Então, os adultos, nós estamos mais predispostos a pegar a hepatite A caso a gente não tenha feito a vacina, tá? A hepatite A é a mais fácil de pegar. É aquela que se transmite através da ingesta de alimentos e água contaminada. A gente fala que é transmissão fecal oral. Também tem relatos de transmissão de hepatite A por relação sexual anal oral, porque é o mesmo contato, as mesmas secreções, né? Então é isso aí. Então é através da boca, pode transmitir por chimarrão, etc. Tem que ter esses cuidados, mas principalmente fazer a vacinação. Se você está vacinado, a gente fica tranquilo. A gente estava até, inclusive, comentando sobre as enchentes, né? O grande medo, porque quando a gente tem enchente, tem uma grande quantidade de contaminação de água. Sobre isso contigo específica, mas pode prosseguir. Tá. Não, contaminação com água. Então, o grande medo que a gente tinha, assim, será que vai ter algum surto em relação à hepatite A ou não? Por isso que é importante levar a vacinação da hepatite A. Já a hepatite B e C, elas têm a mesma forma de transmissão, e elas têm um pouquinho diferente de incidência de cada uma. A hepatite B tem uma transmissão sexual muito importante, transmissão de mãe para filho, que é a transmissão vertical, que acontece tanto no período da gestação, quanto no período em torno do parto, até os primeiros 5 anos de vida. E transmissão parenteral, que é através de sangue contaminado. Então, reusar seringas contaminadas com sangue, não ter uma esterilização adequada. A gente sempre comenta sobre as alicates na manicure, pedicure, que o vírus pode ficar numa gota de sangue, o vírus da hepatite C,
no sangue vivo por até 7 dias. Então, tem que ter essa esterilização com autoclave, tanto para hepatite B quanto para hepatite C, tá? E essas são as 3 formas de transmissão da hepatite B. E a hepatite C também, as mesmas formas de transmissão, mas principalmente a C é mais por transmissão parenteral, que é esse com as agulhas, alicate de unha, transfusão de sangue contaminado, e menos relação sexual e vertical. O risco de transmissão é sexual e transmissão de mãe para filho da hepatite C é menos de 15% de chance. A hepatite B já é bem mais alta. Então a hepatite B é mais possível de ser transmitida na questão de relação sexual do que bem a mais, C. Bem mais. Os mitos que correm diziam o contrário, né? Que a hepatite C seria mais comum de ser transmitida por esse modo, né? Agora, me chamaste a atenção no momento da resposta da hepatite B, da questão do parto ali, né, da relação mãe e filho. Quem corre mais risco, assim, na questão de um caso de contração de hepatite B, a mãe ou o nenê? Isso, eu estou comentando o seguinte, uma mãe que tem hepatite B e ficou grávida do bebê, ela tem risco de transmitir para o bebê, né? O risco de uma mãe que não tem hepatopatia crônica, que não tenha cirrose com hepatite B, a gestação evolui muito bem, mas pode contaminar esse filho e depois de 20, 30, 50 anos esse filho vai ter cirrose ou câncer de fígado. Então, uma coisa bem para prevenção mesmo, mas não é alguma complicação periparto, é uma transmissão no parto. Mas hoje, se a mulher faz o pré-natal, automaticamente as testagens das hepatites virais já estão no rol dos exames do pré-natal. E uma mãe que tem hepatite B pode engravidar, pode ter filho de parto normal e pode amamentar. Mas a criança, na hora do nascimento, vai receber o que a gente chama de imunização passiva. Ela recebe anticorpos prontos já, porque ela é um bebezinho, mais a vacinação, a primeira dose da vacina. Então, ela já sai da maternidade recebendo uma imunização por imunoglobulina, que são anticorpos passivos, e vacinação. Então, ela pode receber o leite da mãe dela bem tranquilo, sem problema, que não vai contrair a hepatite B. Na amamentação não tem risco. Não tem problema que vai receber a vacinação. Isso é uma grande dúvida das gestantes com hepatite B. Só que se faz pré-natal, o risco de transmissão vertical do vírus B é muito, muito baixo. Falaste sobre a questão do diagnóstico, né, sobre a questão durante o pré-natal, enfim, né? Nos especifique mais sobre formas de diagnosticar a hepatite, de que forma pode ser diagnosticada em uma pessoa, tanto para homens quanto para mulheres, em crianças também, né? Nos explique de que formas ela pode ser diagnosticada. Pacientes assintomáticos, que é a grande maioria dos pacientes com hepatite B e C, que são nessa fase crônica, vai detectar só através de exame de sangue específico. Não adianta fazer um hemograma que não vai pedir os testes das hepatites virais. Você tem que pedir marcadores para hepatite viral, são anticorpos, então o anti-HCV da hepatite C, e a gente tem uma série de marcadores que a gente faz para hepatite B, sendo o principal que a gente chama de HBsAg, que é um antígeno do vírus que a gente testa no sangue. Isso é feito tanto com coleta de sangue normal, quanto aquelas testagens rápidas com uma gotinha de sangue da ponta do dedo, tipo uma da glicose. Isso a gente faz em qualquer unidade básica de saúde. Então tem exame de sangue, esse é o tipo de diagnóstico. Nas pessoas que têm amarelão, pode ser uma série de coisas. Amarelão, o dos olhos, é associado à urina escura, pode dar em diversas doenças hepáticas, até obstrução biliar. Não necessariamente o amarelão é igual a hepatite, mas hepatite é uma das causas do amarelão, da icterícia. Aí é mais fácil, vai investigar, vai fazer ecografia de abdômen, ultrassonografia, vai fazer uma série de exames de sangue para definir a causa dessa perda de função hepática. Perfeito. Vamos agora para uma rápida pausa, né? Nosso Câmara Saúde, recebendo aqui a médica hepatologista Raquel Scherer de Fraga, e faremos um rápido intervalo. Na volta vamos falar mais sobre a campanha do Julho Amarelo e a importância da prevenção às hepatites virais. Nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.
Estamos de volta com Câmara Saúde aqui na TV Câmara, canal 16. Nossa convidada de hoje é a médica patologista Raquel Scherer de Fraga. Né? Estamos falando sobre as hepatites virais e o Julho Amarelo, né? A importância dessa campanha, né? E nessa volta no nosso bate-papo, eu te pergunto então, Raquel, da importância do Julho Amarelo, né? Dessa questão do papel de conscientizar e alertar as pessoas, né? No que ela tem servido mais assim em relação às pessoas para conscientização e também em relação aos profissionais como você no trabalho junto a esses casos, né? Junto à assistência, à prevenção, às orientações, né? No que essa campanha tem importância de fato nos dois lados. O que tu pode nos falar sobre isso? Primeiro, é importante comentar um pouco sobre os números, né? Sim. Então, a gente sabe pelas estatísticas ou estimativas que em torno de 4 a 5% da população mundial é infectada com hepatites, tanto B quanto C, que são o foco da campanha do Julho Amarelo. Isso dá em torno de mais de 350 milhões de pessoas infectadas no mundo. Um tempo atrás, a Organização Mundial de Saúde, ela fez uma projeção que a ideia seria ter ações para que em 2030 a gente eliminasse as hepatites virais do mundo. A gente não vai conseguir isso, né? Então a gente não está quase chegando em 2030. A pandemia do coronavírus também atrapalhou bastante isso, deu uma quebra, um break importante nessa questão da eliminação das hepatites em 2030, mas ainda permanece um objetivo de reduzir em 90% a transmissão ou novos casos de hepatites virais até 2030. E a previsão da Organização Mundial de Saúde é que de 2016 a 2030, com essas campanhas, com as testagens rápidas, com a vacinação, com o tratamento precoce desses pacientes com hepatite, a gente consiga reduzir em torno de 1,5 milhão de mortes prematuras por hepatites. Então isso é bastante, gente, é muito importante, isso é um impacto. Em relação a nós profissionais da saúde, médicos, tudo que a gente não quer é receber um paciente com uma doença avançada, a gente não tem mais o que fazer. Então, até agora, em domingo, que era o Dia Mundial dia 28 de julho, eu fiz um Reels no meu Instagram justamente contando um caso de, 2 semanas atrás, a gente no hospital, a gente teve um paciente em torno de 50 anos de idade que nunca tinha feito teste de hepatite C. Ele já chegou para nós com cirrose, com água na barriga, então uma cirrose descompensada, com falência hepática e com câncer de fígado de mais de 20 centímetros. Então, até então, ele não tinha tido sintoma nenhum, até poucos meses atrás. E isso exemplifica tudo isso que a gente não quer, porque a gente tem que dizer para ele, você está no estágio avançado, o tratamento agora não tem o que fazer, porque o fígado não está funcionando bem, tu tem um tumor que a gente não consegue tratar. Então o objetivo o nosso principal é esse, a gente conseguir detectar precocemente, até lembrando, né, hepatite C tem cura, tem quase 100% de chance de cura, mais de 95%. Então, todo mundo que tem diagnóstico de hepatite C tem que ser tratado. A hepatite B não tem cura, mas ela tem que ser tratada, né, para colocá-la sob controle e diminuir muito o risco de complicações futuras. Certo. Tu já adiantaste uma questão também que ia ser abordada mais na questão sobre, se nesse ano, né, falaste de números, né, se foi possível notar algum tipo de surto em nível local, nacional, enfim, da hepatite, ou se não chegou a haver nenhuma diferença, né? Considerando que esse ano já tivemos alguns episódios aí naturais e que... Catástrofes. Catástrofes que poderiam impactar, né, alguma coisa. Né? Um grande medo que a gente tinha é ter um surto de hepatite A, porque hepatite B e C a gente não vê surtos da doença, que são essas formas de transmissão, como eu comentei, vertical, que é de mãe para filho, sexual e parenteral. Então a gente não costuma ver esses surtos. Mas hepatite A poderia ter tido, mas eu não vi nenhuma notícia sobre surtos aqui em Passo Fundo. A gente não sentiu nenhum tipo de surto de hepatite A, talvez refletindo a população que já teve contato com hepatite A na infância, e na infância a hepatite A geralmente ela é assintomática, passa por uma infecção intestinal, uma gastroenterite, muitas vezes nem vai fazer diagnóstico, ou pessoas que já estão vacinadas até, e a gente não teve, felizmente, mas podia ter tido. Ocorre de muita gente, isso também a gente ouve falar, né, de muita gente ter hepatite e não saber que teve, né? Que ela pode ocorrer de forma leve, né, sintomática, como tu disseste, né? E a questão que eu mencionei anteriormente foi pelas enchentes que ocorreram no nosso estado, né?
muita gente pode ter ocorrido de ingerir água contaminada, né, de forma involuntária, né, em locais onde a enchente afetou mais, né? De que forma isso deve refletir um cuidado maior, uma atenção maior, especialmente provavelmente nas localidades que foram mais afetadas, né? Quando a gente está numa catástrofe natural, a gente não consegue prevenir nada, né? A gente vai tratar o que a gente encontrar. Então, como eu comentei, apesar de ter sido uma previsibilidade de ter aumento dos casos de hepatite A, eu não tenho esse dado visto. E o que a gente viu aumentar é o número de casos de leptospirose, que não tem nada a ver com as hepatites virais, que é uma bactéria lá da urina do rato, que dá um quadro de hepatite também. Um dos órgãos afetados na leptospirose é o fígado, e a pessoa chega com amarelão. Então a gente teve muitos casos de leptospirose e muitos casos de dengue aqui em Passo Fundo, né? Que dengue também é um vírus que acaba causando o quadro de hepatite. Mas de hepatite A, enfim, não. A questão do Sistema Único de Saúde, como é que tu enxerga o trabalho, assim, junto a esses casos de hepatite, né? Sobre a questão estrutural, de amparo, de atendimento, né? A importância do trabalho do SUS junto aos casos de hepatite. Então o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem um papel em todas as esferas do atendimento, desde o diagnóstico precoce até o acompanhamento e muitas vezes o tratamento desses casos avançados que infelizmente ainda acontece, que é a nível terciário, a nível de internação hospitalar. O nível dos centros especializados de atendimento de hepatite, a gente tem 3 ambulatórios, pelo que eu saiba, aqui na nossa cidade, em Passo Fundo, que tratam pacientes com hepatites virais. Os ambulatórios estão lotados. Então, assim, tem muita gente que não sabe que é hepatite viral, tem muita gente que não tem nem ideia porque não fez o teste, mas tem muita gente que faz acompanhamento e realmente a prevalência é alta. E tem, apesar de ter 3 ambulatórios na nossa cidade, que tem 200 mil habitantes, a gente atende a região também, falta profissionais para atender nessa área. A falta de profissionais? Muito cheio os ambulatórios. Tu dizes de hepatologistas? De hepatologistas ou infectologistas, né? Que são os dois. Também. Quando a gente fala em hepatites virais, a gente são as duas grandes áreas que tratam, que são os infectologistas e os hepatologistas. É curioso isso, né? Por isso que é importante você ter essa preocupação, não é sempre, porque como a hepatite é uma doença silenciosa, né? Muita gente acaba tendo e não sabe, ou descobre depois, assim, com casos como tu disseste que dá o amarelão, enfim, ou que sente outros sintomas, né? É importante sempre ter uma atenção com isso, né? Ter uma estrutura que possa dar suporte, né? Ao menos mal que, como você falou, não houve um surto específico por aqui, né? Por esses tempos, né? Mas é importante ter essa preocupação, né? Sobre isso também, já mencionaste a data de 28 de julho, que passou recentemente, foi o Dia Mundial de Combate à Hepatite, né? De que forma isso deve ter maior penetração na população, na comunidade, né? A comunidade está mais atenta. Como, tem a data, assim, de combate e prevenção a outras doenças, assim, que há uma campanha mais disseminada. Tu entende que, em relação à prevenção à hepatite, é preciso disseminar mais esse cuidado, essa prevenção, essa conscientização, cuidado? A informação. A impressão que eu tenho, talvez porque eu trabalho na área, que as informações em relação às hepatites virais aumentou bastante na população desde que começou as campanhas. Então, é aquela repetição, aquela informação repetida de vários canais de informação, inclusive na internet, que hoje a gente tem essa facilidade de troca de informações nas redes sociais. E a campanha, o que eu mais percebo, vou dar uma opinião bem pessoal, do Julho Amarelo e do 28 de julho, é que a gente, focando nesses dias, as pessoas que têm hepatite, que não estão acompanhando e que não vão procurar tratamento, lembram, mas eu tenho que ver minha hepatite. E aí eu vou lá. Então aumenta muito o número de consultas de procura ao atendimento por hepatites já conhecidas e não tratadas. Não sinto nada, vou deixar para depois. Ou pessoas que têm hepatite sem indicação de tratamento, no caso da hepatite B, que não tem cura, a gente tem algumas indicações de tratamento, cansam de acompanhar, porque vão lá, fazem exames, está tudo certo. Vão lá, fazem exames, está tudo certo. Até que um dia não vai estar tudo certo. Pode ser que não tá. Aí a pessoa aposta que não vai dar tudo certo. Então, lembra que tem que acompanhar e tem que tratar se precisar. Isso também tem outro caso, outro paciente que cansou de acompanhar. Cansou de acompanhar e agora está internado no hospital,
com água na barriga, uma cirrose descompensada, um tumor de fígado avançado. Porque ia dar tudo bem, mas daqui a pouco não vai dar. Então é que nem a gente faz, a mulher faz exame ginecológico, mamografia, o homem tem que fazer a avaliação da próstata, a gente tem que fazer as colonoscopias acima dos 45 anos para prevenção do câncer no intestino. As hepatites virais têm que ser pesquisadas, se tem que acompanhar e tem que tratar. E nesse caso, você citaste a colonoscopia, é possível pela colonoscopia diagnosticar algum sintoma de hepatite também? Não, são duas coisas diferentes. Eu estava até fazendo só a comparação com os testes de prevenção. Mais do que prevenção, na verdade, são testes de detecção precoce de doença, né? Ah, sim, que é um outro exemplo, né? É um outro exemplo. Sim. Sobre isso, então, falaste sobre a hepatite tipo A, B e C, que são as mais prevalentes no Brasil, né? Mas tem, pesquisando que tem outros tipos também, tem hepatite D e E, né? Pode nos estabelecer uma diferença sobre esses tipos, assim, e por que esses outros tipos não são comuns no Brasil? Por que os A, B e C são mais comuns do que os tipos D e E? Exatamente porque isso a gente não sabe. Talvez alguma coisa relacionada à questão histórica, até de imigração. A hepatite D, eu vou falar um pouquinho rápido sobre a D. A hepatite D é um vírus incompleto, é um vírus que precisa da carapaça, do envelope do vírus da hepatite B para sobreviver. Então só vai ter a D se tu tem a B. Outro vai contrair as duas juntos, outro tem a B e contrai a D depois. A gente tem um bolsão de hepatite D no Brasil, lá na região amazônica, né, na região indígena, que é uma questão local. Por quê? Mas não sei, mas tem lá. Então lá a gente tem testes melhores de hepatite D. Até há pouco tempo a gente não tinha possibilidade de testar a hepatite D aqui, não tinha no SUS. Falando no Sistema Único de Saúde, não tinha. Então a gente nem sabe se tem ou não. Então até a gente desconhece essa prevalência no país como um todo, porque a gente não tinha acesso. Agora, recentemente, foi aprovado para a gente fazer os testes para a hepatite D junto com a carga viral da hepatite D. Então, não sei se vai ter um aumento das prevalências. Já a hepatite E é uma hepatite que a gente não falava muito. No passado, a gente tinha a hepatite E, é uma hepatite que está lá só na África e na Ásia e que está associada a hepatite fulminante, hepatite muito grave em gestantes. Esse era o conceito que a gente tinha da hepatite E. Até que, há uns 10 anos atrás, um pouquinho menos, teve um surto de hepatite E na Europa. Aí, a Europa, a gente tem um grande centro de estudos do fígado, que é a Associação Europeia de Estudos do Fígado. Eles fizeram até um consenso internacional sobre hepatite E, criaram vários protocolos para a gente pesquisar. A hepatite E foi descoberto que tem mais de um genótipo, não é um genótipo, são vários tipos de hepatite E. E a transmissão da hepatite E é muito relacionada à transmissão fecal oral, tipo hepatite A. Teoricamente, ela não deixa cronicidade, né? Apesar de um dos genótipos parece dar cirrose. E aí fez um alarde mundial e o que acontece? Todos os casos que a gente pesquisou, inclusive em centros de pesquisa do nosso país, tipo Universidade de São Paulo, Unifesp, etc., a gente não encontra hepatite E no Brasil. Muito pouco hepatite E e a gente não consegue ter esse aumento de incidência aqui mesmo, pesquisando nesses centros de referência. Então, uma incógnita se a gente tem hepatite E realmente é significativa no nosso país. Mas a transmissão basicamente é fecal oral, tipo a hepatite A. É importante sempre ter esses trabalhos de pesquisa constantes, né? Até te perguntando, emendando nisso, quais são os centros mais avançados de pesquisa de hepatite no Brasil? Assim, quais que tu pode citar assim, os pontos, os institutos mais avançados sobre hepatite no Brasil? O Brasil, assim, não só no Brasil, né, mas assim, no Brasil em termos de tratamentos de hepatites virais, não tem nenhum centro que está desenvolvendo tratamentos. A gente importa muitos tratamentos de fora, então tem centros no Brasil que são responsáveis por ajudar nos estudos internacionais, mas que seja conduzido por aqui, não. Mas a gente tem todas as capitais, várias capitais, não vou dizer em todas, mas várias capitais no nosso país têm centros com estudos em hepatites virais.
não só de epidemiologia, diagnóstico, mas também de tratamento, mas muito importando de fora essa questão do tratamento. Então tem, por exemplo, Porto Alegre, tem um Hospital de Clínicas de Porto Alegre, tem um hospital da Faculdade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, tem a PUC, né? Então são 3 centros muito grandes, muito fortes para investigação de hepatites virais, tem hepatologistas e grupo de hepatologia forte, tem São Paulo, né? Tem a Universidade de São Paulo, a USP, tem a Unifesp, tem enfim, tem em Brasília, tem em Pernambuco um centro muito forte, na Bahia tem diversos centros, então a gente tem muitos centros no Brasil, assim, difícil. Certo. Por fim, então, para finalizar nosso bate-papo aqui, a saúde das crianças é sempre um ponto-chave, né? Muito importante, um ponto de atenção, não é? Nos fale sobre a importância da vacinação contra a hepatite junto às crianças, né? O trabalho feito importante do cuidado com as crianças quanto à prevenção à hepatite e à vacinação. A vacinação como um geral é muito importante, né? A gente sempre fala que as crianças vacinadas, elas não ficam doentes, né? É um jargão assim, mas é verdade. O número de doenças, acham muitas doenças infecciosas, a gente consegue prevenir de forma efetiva com as vacinas. Então todas as crianças são vacinadas, está no calendário infantil, tanto para hepatite A quanto para hepatite B. E hepatite C não existe vacina, então não tem como prevenir, então são só cuidados. Mas felizmente, apesar de não ter vacina, a hepatite C, ela tem cura. Então a vacinação é extremamente importante na criança, levar toda a carteirinha, mas é importante a vacinação do adulto também. Então a gente tem uma cultura de vacinar crianças, claro, mas adultos também têm que ser vacinados, então tem todo um rol de vacinas do adulto, então é importante olhar, ver se está vacinado para hepatite A, para hepatite B e outras doenças infecciosas também. Perfeito, então. Estivemos aqui hoje no Câmara Saúde com a médica hepatologista Raquel Scherer de Fraga. Muito obrigado por sua presença aqui conosco, né, por esse bate-papo, por esclarecimentos importantes sobre as questões das hepatites virais, né, a campanha do Julho Amarelo, e é uma situação que não pode ficar só no mês de julho, tem que ser sempre o cuidado, não é? É isso aí, mas obrigado pelo convite, foi um prazer, gostei bastante da nossa conversa. Muito obrigado, então, por sua audiência aqui conosco, nesse Câmara Saúde, aqui no canal 16 TV Câmara. Até uma próxima edição.